Bom dia, bem-vindos e bem-vindas. Eu te ajudo a ressignificar aquelas feridas emocionais que você está carregando dentro do peito, na alma e que estão bloqueando a sua vida e que estão bloqueando o fluxo do sucesso, da prosperidade, da alegria, da coragem e da confiança. Eu te ajudo a ressignificar tudo isso para você viver os seus melhores momentos aqui nesse lindo planeta azul. Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos. Sandra, para quem é essa live do Despertar Sistêmico? É para você que quer se despertar para uma nova consciência. É para você que está buscando um caminho de cura para viver bem nos seus relacionamentos. Por quê? Porque a vida é relacionamento. Então a gente precisa buscar viver melhor com o nosso parceiro, com a nossa parceira, com os nossos filhos, com os amigos, com a profissão, com o dinheiro, com a família de origem e, em primeiro lugar, com você. Se você não vive bem com você, se você não tem um relacionamento íntimo, respeitoso, amoroso com você, dificilmente os outros relacionamentos da sua vida, eles vão prosperar. Então, essa live é para você. Você que quer participar dessa live, pode deixar aqui para mim nos comentários as suas perguntas, uma breve explicação, um breve relato sobre o que você está passando, vivenciando, para eu trazer para você um aconselhamento sistêmico, para que você possa encontrar um caminho e buscar resolver o que você tem dentro de você. Sandra, eu tô chegando agora, eu ainda não te conheço. Eu vou me apresentar para você. Eu sou Sandra Reis. Eu sou mentora sistêmica, sou terapeuta sistêmica, terapeuta holística e também sou facilitadora em constelação sistêmica familiar e empresarial. E eu utilizo todas essas técnicas para te ajudar a resolver esses conflitos internos que estão dentro do seu coração, que bloqueiam a sua vida, que te impedem de viver bem, de viver feliz. Bom dia, Vini! Seja muito bem-vindo. Todos vocês sejam muito bem-vindos. Sandra, Gerlândia. Então, já vá pensando aí sobre o que você gostaria que eu conversasse nessa live do Despertar Sistêmico com você. Porque essa live não é para ser uma live de conteúdo, é para ser uma live de aconselhamento, para te orientar nos desafios que você encontra no dia a dia da vida. Então, coloque aqui para mim, porque é uma live de interação. Você faz a pergunta, eu respondo para você. A princípio, eu vou responder algumas perguntas e depois, se você quiser, você pode entrar ao vivo comigo para a gente conversar, para você me contar o que está acontecendo, para eu poder te orientar, tá? Vou responder algumas poucas perguntas e daí eu já aviso aqui. Olha, quem quer entrar, se manifeste agora que eu vou te chamar. Então, gente, todos vocês que já chegaram aqui, vamos equilibrar essa nossa relação? Vamos compartilhar essa live? Sim, precisamos equilibrar, porque um dos princípios universais do relacionamento é o equilíbrio nas trocas. Então vamos compartilhar, vamos deixar aqui um coraçãozinho, vamos deixar aqui a pergunta de vocês, para que assim o nosso relacionamento ele cresça, ele floresça. Então, ó, clique aqui nesse aviãozinho, convide seus amigos, familiares, pessoas que vocês amam, para estarem nessa live com a gente, para assistir. Se você está me assistindo pelo YouTube, também você pode compartilhar essa live com as pessoas que você ama. E aproveita, já se inscreva, ativa o sininho para você não perder nenhum conteúdo. E se é a sua primeira vez aqui também comigo no Instagram, também começa a me seguir para você não perder nenhum conteúdo, tá? Às segundas e quartas-feiras temos live às 9h09 da manhã. Eventualmente temos lives todos os dias, em outros horários, quando eu estou preparando eventos, e daí eu venho e comunico para vocês, tá? Mas segunda e quarta de manhã é nosso encontro marcado aqui. Então vamos lá, eu vou começar
respondendo algumas questões que eu recebi, enquanto vocês vão aí elaborando, né? Deixe fluir, deixe o coração falar com vocês, deixe o seu coração colocar para fora o que você precisa resolver na sua vida, porque tudo começa aqui dentro. Se a gente não resolve aqui dentro, fora fica muito difícil. Você pode ser uma pessoa altamente produtiva, positiva, ser uma pessoa que entende até da lei da atração, mas se não estão resolvidas as suas emoções, sentimentos e comportamentos aqui dentro, ó, dentro do peito, dentro da alma, dificilmente a sua vida flui aqui no mundo exterior. Então tudo começa dentro. Bom dia, Cláudio, Marcos, Estevão. Sejam todos bem-vindos. E eu vou começar pelo seguinte raciocínio. Me perguntaram o seguinte: Sandra, quanto tempo eu levo para me curar? Embora eu já tenha respondido isso em outros momentos, eu vou responder agora diferente. Por quê? Porque as pessoas, elas entendem diferentes, elas estão em níveis de consciência diferentes. Então eu vou trazer uma nova consciência para você, mas eu vou te trazer o meu próprio exemplo. Desde pequena eu tenho passado por muitos desafios. Eu tive uma infância muito limitada financeiramente. Com 7 anos eu perdi o meu pai, passei por muitos desafios. A família do meu pai cortou vínculos, laços com a família da minha mãe e nos expulsou da família. Tanto a minha mãe quanto eu e os meus irmãos. Então, desde pequena, eu venho passando por muitos desafios na vida. Tive desafios no trabalho quando eu me tornei, né, uma adolescente, porque eu comecei a trabalhar muito jovem. Sofri também assédio. Aí a gente começa a se relacionar amorosamente e as coisas não são bem o conto de fadas que a gente gostaria, né? Não vem aquele príncipe lindo a cavalo branco para salvar a gente, porque a gente fantasia muitas coisas e as frustrações, as dores que já eram grandes, elas aumentam. E aí a gente cresce mais um pouquinho e as frustrações vão aumentando. Então, assim, resumindo para você, hoje eu tenho 45 anos e foram muitos anos de dor, muitos anos de sofrimento carregando mágoa, falta de perdão, ressentimento, tristeza, falta de prazer, escassez de dinheiro, de sentimento, de valorização. E tudo isso foi se tornando numa bola de neve. O que já não era tão bom, piorava a cada ano. E conforme a gente sofre, a gente petrifica o nosso coração. E o coração endurece e a vida piora ainda mais. Aí a gente se apega a uma fé. Só que a gente não entende que quanto mais dor você tem aqui dentro do peito, menos fé você tem. Porque a dor emocional é algo que te separa também da fé, da conexão espiritual. Então, as coisas vão se embolando, sabe? Vai virando um mar de coisa ruim. E aí, quando eu comecei a me despertar para o meu processo de cura, claro que eu vi uma luz no fim do túnel, que é o que a gente busca a princípio, né? E por que eu tô contando isso para você? Porque não existe o pulo do gato, não existe, olha, o passe de mágica. É um processo de construção emocional, é um processo de construção espiritual, porque essas duas habilidades, elas caminham juntas. Quanto mais você desbloqueia o seu coração das feridas emocionais, aí sim, mais você tem fé, só que agora é uma fé diferente, é uma fé pura e verdadeira. Então, esse processo, ele leva tempo, levou tempo para mim e leva tempo para você também, porque a gente carrega
dores da nossa existência, a gente carrega dores do sistema de origem, que é o sistema de família que nós temos, né? Então a gente tem uma carga de dor muito grande. Leva tempo para a gente pegar toda essa dor, transmutar, ressignificar, se transformar numa pessoa melhor, num ser que consegue entender tudo o que aconteceu, tudo que trouxe dor, sofrimento, frustração, mágoa, ressentimento, ódio, raiva, inveja, traição, tudo isso para a sua vida. Então, o que eu quero te dizer? Quando você entra num processo de autoconhecimento, de cura, leva um tempo. Por quê? Você está se desconstruindo para se reconstruir. E quanto tempo se leva para construir alguma coisa? Depende, né? Mas eu vou te falar uma coisa. Eu e meu marido, nós começamos a construir a nossa casa e foram aproximadamente 2 anos ininterruptos para a gente ver as coisas irem tomando forma, né? Aquela questão de estrutura, de levantar parede, telhado, acabamento, isso leva tempo, porque precisa de mão de obra, porque precisa escolher material, porque precisa entender de qualidade, uma série de coisas, e no percurso muitas coisas acontecem e a gente tem que reajustar a rota. E por que eu tô dando esse exemplo? Porque com as nossas emoções são assim também. Quando eu comecei o meu processo de expansão da consciência, abertura do coração, ressignificar de dores e desafios, é claro que quando a gente começa já tem um alívio, você já tira um peso do coração, você já tira um peso das costas, mas existe um processo. E para eu dizer para você que você vai se sentir assim, como se você já estivesse tendo total controle da sua vida, leva aproximadamente, para uma pessoa dedicada, comprometida com todo o seu processo, uma média de 2 a 4 anos, para você ver aquele resultado mais expressivo. É claro que a gente precisa se desenvolver no autoconhecimento durante uma vida, porque sempre tem algo novo para se aprender, para entender, para reajustar, para ressignificar. Mas esses 4 primeiros anos da sua vida, eles são assim, ó. É como se você estivesse aqui e você pegasse um avião e o avião começasse a fazer isso, ó. E aí você começa a decolar. E daí você vai decolando, ó, 1 ano, 2, 3, 4. Aí você já pegou altitude e daí a sua vida começa a fluir. Então eu preciso trazer essa consciência para você, porque tem muitas pessoas que me mandam mensagem assim: Sandra, se eu fizer uma constelação vai resolver todos os meus problemas? Se eu fizer um método solar vai resolver todos os meus problemas? Se eu fizer uma mentoria com você de 2 meses vai resolver todos os meus problemas? E eu gosto da sinceridade. Não vai resolver tudo de uma vez, porque é uma jornada de autoconhecimento, de cura interior, de expansão da consciência. Então, é bom que você entenda isso, né? Tudo depende do seu comprometimento com o seu processo de cura. Se você é uma pessoa que já está vindo no autoconhecimento, que lê, que faz curso, que estuda, que está ali se desenvolvendo terapeuticamente, se você chegar para mim com um nível de consciência já bom, o nosso processo ele flui. Provavelmente você fica comigo 2 meses, você faz umas 3 constelações comigo, entra para o método solar e a sua vida dá uma guinada, sabe? Uma guinada. Mas se você está engatinhando no autoconhecimento, finque os pés no chão, porque vai levar um tempinho. Mas o quanto antes você começar a caminhar pelo autoconhecimento, melhor para você. Porque esses 2 anos, esses 4 anos para o avião, né, decolar mesmo,
Se você começa a andar agora, ele está mais perto. Agora, se você vai procrastinando, se auto-sabotando, o que poderia ser feito em 2, 4 anos, levam-se 6, levam-se 8 anos. Então, eu preciso trazer essa consciência para você. Hoje eu estou com 45. Eu vou dizer que há muitos anos eu venho no autoconhecimento e que cada vez que eu me aprimorei, a minha vida deu uma melhorada. Mas para eu dizer para você que as coisas começaram a fazer isso aqui, ó, quando o avião põe o bico para cima e começa a subir 1.000 pés, 2.000, 10.000, 20.000, não sei quantos mil pés, para a gente começar a ter uma visão panorâmica lá do alto, para a gente desfrutar de toda a visão, de toda a paisagem, leva-se um tempinho. Então é preciso ter essa consciência, tá? E isso vale para todos. E o meu tempinho para ter essa visão panorâmica aconteceu com mais intensidade nos últimos 5 anos, ou seja, por volta dos meus 40 anos. Então eu preciso trazer essa consciência para você, porque não é assim, sabe? Você lê um livro e pronto, mudou tudo. Você faz uma terapia e mudou tudo. Nós viemos carregados de uma bagagem emocional ruim, desestruturada. E essa coisa que está dentro dessa nossa bagagem emocional, ela já está até com mau cheiro. Então, a gente precisa ter esse entendimento que leva-se um tempo para limpar essa bagunça, para cicatrizar essas feridas, para o aroma da cura se estabelecer, tá? E aí, essa era uma das primeiras perguntas que eu tenho recebido com frequência no direct e também no WhatsApp, e eu quis trazer essa consciência para você, porque às vezes você me vê falando aqui, como muitas pessoas falam, Sandra, eu nem consigo acreditar que você passa por desafios na vida. Sim, eu passo, mas você tá sempre assim sorrindo e tal. Não, eu não tô sempre sorrindo. Só que conforme a gente vai evoluindo, conforme a gente vai se aprimorando, a gente vai aprendendo a olhar para os desafios da vida com esse olhar mais leve, sem aquele peso, sem o julgamento, sem a culpa, e a gente ressignifica as coisas com mais rapidez e a gente tira o aprendizado das situações. Então, eu preciso trazer essa consciência para vocês, tá? Que é um processo de construção e que 99% desses processos a gente não faz só, porque a gente não tem o conhecimento. Então, comece a despertar a sua consciência para isso. Claro que cada vez que você faz uma terapia, que você lê um livro, você se transforma em alguém melhor. Mas é uma jornada, é uma caminhada, tá? Vamos para a próxima? E aí? Qual que é a questão desafiadora que você está passando hoje na sua vida, que está aí trazendo para você um desconforto emocional, que está te deixando uma pessoa triste, uma pessoa que se sente frustrada? Traz para mim essa questão para a gente poder conversar. E eu anotei aqui também uma outra questão que me perguntaram. Sandra, como que eu sei, ou melhor, como que eu faço? Porque na maioria dos casos a gente já sabe, né? Pelo menos as pessoas que têm me mandado essa pergunta, elas já falam, olha, eu sei que eu tenho a minha energia feminina, o meu sagrado feminino ferido. Como que é o processo de cura para essa energia feminina ferida? Então vamos entender um pouquinho o que tem envolvido aqui. Isso vale para homens e para mulheres, tá? Quando a gente tem a nossa energia feminina ferida, com certeza a masculina também está. Então, se você que é uma mulher tem dificuldade com a sua energia feminina, a sua masculina também está, e isso vale para os homens. Se você tem dificuldade com a sua energia masculina, com certeza a sua feminina também está. Como que a gente cura essa energia, né? Indo à origem, ressignificando com o papai e com a mamãe. Por quê?
Nós mulheres aprendemos a ser mulheres com a nossa mãe ou com quem fez esse papel na sua vida. E provavelmente essa pessoa tinha feridas emocionais. E tudo isso foi transmitido para você. Então a gente já cresce, nós mulheres já crescemos, meninas feridas. Vamos para a adolescência ferida. Nos tornamos jovens feridas e mulheres feridas. E daí a gente vai se relacionar com homens ou qualquer que seja a sua opção sexual, também com pessoas feridas. Por quê? Os homens aprendem a desenvolver a sua energia masculina com os pais ou com quem fez esse papel na vida deles. E aí, provavelmente, 99% dos casos foram homens feridos que ensinaram esses meninos de forma ferida também. E esses meninos se tornaram adolescentes feridos, jovens feridos e homens feridos. Então, para a gente curar energia masculina e feminina, a gente precisa ir à origem, ressignificar com o papai, ressignificar com a mamãe, para que o homem ferido, que deixa de ser aquele homem másculo para ser aquele homem violento, ele está demonstrando ali uma falta de amor, uma falta de nutrição materna e paterna. E a mulher que deixa de ser aquela mulher feminina, não é a frágil, tá? É a mulher feminina na sua essência como um todo, feminina saudável, que deixa de incluir o seu período cíclico, que deixa de ser aquela mãe saudável, que deixa de ser aquela mulher saudável emocionalmente. Ela também precisa voltar à origem para ressignificar com a mãe, para deixar de ser a filhinha do papai. Porque essa mulher que deixa de ser a filhinha do papai, ela está pronta para receber um homem na sua integridade. E o homem que ressignifica com o pai e com a mãe as dores da sua criança interior. Porque quando eu digo ressignificar com o papai e com a mamãe, é ressignificar a criança interior ferida que tem dentro de você em relação ao seu pai e à sua mãe. Então, o homem que ressignifica com o pai e deixa de ser o filhinho da mamãe, ele passa a poder abrir espaço na vida dele para se relacionar com uma mulher de verdade. Então vai ser um homem com a sua masculinidade saudável e uma mulher com a sua feminilidade saudável, prontos para se relacionar ou qualquer que seja a sua opção sexual, né? Então a gente precisa entender isso, que a energia feminina e a masculina, quando elas estão em desordens, quando elas estão machucadas, nós precisamos voltar para a origem. A origem de tudo é seu pai e a sua mãe. Não há outro caminho. Não adianta, mulheres lindas que me assistem, ficar fazendo dança do ventre, ficar fazendo outras terapias, né? Entendendo sobre massagem tântrica, sexo tântrico, se você não ressignificar aqui dentro primeiro, porque tudo começa aqui. E a mesma coisa vale para os homens, né? Não adianta vocês, homens, ficarem tentando de tudo para serem homens saudáveis emocionalmente, se não voltar para a origem, se não ressignificar com o pai e a mãe. E aí eu preciso trazer uma consciência para você. Muitas vezes nós nos tornamos homens e mulheres e a gente começa a se relacionar com outras pessoas adultas, né? E a gente vai pro sexo carregando toda essa carga emocional e isso traz prejuízos ainda maiores para o nosso relacionamento íntimo. Porque uma vez que nós tenhamos essa energia feminina e masculina disfuncional, tudo atrapalhado emocionalmente dentro da gente, o que seria o ato sexual? Uma descarga de energia. Então, se você tem esse relacionamento com a pessoa e você não tá bem, você não voltou para a origem, não ressignificou, os problemas só aumentam. Porque o sexo, na maioria dos casos, ele é uma fuga da realidade. Você acha que se você tá tendo um orgasmo, tá tudo certo.
Só que é fácil ter orgasmo, é fácil sentir prazer. Basta você saber os lugares chaves aonde tocar, como fazer. Só que a gente precisa ter um entendimento que não é só corpo. Existe também ali uma carga emocional muito grande e a maioria das pessoas usam o sexo para uma descarga emocional, o que não é saudável. Então, o que eu quero trazer para você é esse entendimento. Não é porque você tem um relacionamento íntimo, que você tem múltiplos orgasmos, que você tem uma vida emocional boa, tá? A gente precisa ter essa consciência. Comece a analisar a sua vida, a sua relação íntima, para você começar a perceber a diferença. Quando você estiver intimamente ali com uma pessoa, analise você, não analise a pessoa. Sobre ela, é ela que tem que resolver, mas você se analise para você verificar que tipo de sensação você está tendo e depois o que isso te causa. Porque na maioria dos casos as pessoas usam o ato sexual para dar essa descarga emocional, o que não resolve nem para a pessoa e nem para outra. Piora a situação. Então a gente precisa estar bem emocionalmente, ressignificar tudo o que precisa para vir para uma relação inteiros, os dois, para que seja assim algo bom para os dois, emocionalmente, né, fisicamente também, porque a maioria de nós não se permite sentir como se deve. A gente acha que porque tá tendo uma sensação boa no corpo, é isso. Basta, e não é assim. Então precisa de conhecimento mesmo, precisa de ressignificar as emoções, de voltar à origem para aprender a fazer o que é certo. E daí, uma pergunta também que sempre surge, Sandra, mas a minha mãe tem muitos problemas emocionais. Como que eu vou ressignificar com ela se você está dizendo que eu aprendi a ser mulher com ela? Quando eu digo ressignificar, é você poder ressignificar as dores, as feridas emocionais que você teve com a sua mãe, com seu pai. Isso vale para homens e mulheres, para que vocês possam se fortalecer. Se fortalecendo, você busca conhecimento, para você poder fazer as coisas da forma como devem ser. Emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, agora não sai. E no comportamento também. Então, esse é um entendimento. E outra coisa que a gente precisa entender: mulheres se curam com mulheres. Você aprende a ser mulher com mulher. A princípio com a sua mãe. Na vida adulta você se relaciona com outras mulheres. Então, é saudável para as mulheres terem contato com outras mulheres. É saudável para os homens fazerem coisas com homens, jogar futebol, correr, andar de bicicleta, bater papo, fazer alguma coisa com os amigos e para as mulheres fazerem coisas também com as amigas. E o que eu vejo são muitos relacionamentos que os dois fazem tudo juntos. O que é bom também, mas não pode ser em tempo integral. Os homens precisam dar vazão para a energia masculina deles com outros homens também, e as mulheres a mesma coisa. Elas precisam estar com outras mulheres também para dar vazão para a sua energia feminina, para que assim a gente vá se curando cada dia mais. Olha, me diz aí se está fazendo sentido para vocês. Para quem chegou agora, hoje é dia de despertar sistêmico. É o dia que você pode entrar, conversar comigo ao vivo para a gente trazer um esclarecimento, para eu trazer um esclarecimento para você sobre a questão pela qual você está passando, que está sendo desafiadora na sua vida. Então, já coloque aqui para mim pelo que você está passando hoje que está sendo desafiador. Se você quiser, você também pode entrar ao vivo comigo, tá? Eu vou responder mais 2 questões e aí nós já vamos partir para o nosso atendimento. Bom dia, Andréia, Daniela, Renata, Ana, sejam todos bem-vindos. Coloque aqui, você que está aqui me ouvindo,
O que está hoje na sua vida sendo desafiador? Tem alguma relação com parceiros de vida, trabalho, filhos, família de origem? O que você sente hoje que te incomoda, que é desafiador para você? Uma outra questão que eu tenho recebido com muita frequência, né? Muitas vezes na live eu digo que adultos que têm vícios, sejam eles quais forem, né? Têm problemas com a sua criança interna. A sua criança interior está ferida e ela busca nos vícios preencher um vazio que ela está carregando aqui dentro, um vazio emocional. E aí, eu tenho recebido muitas questões do tipo: Sandra, eu fumo, eu bebo, isso tem a ver? Sim, isso tem a ver com a sua criança interior ferida, mas não é só isso, né? Sistemicamente, o álcool e o cigarro, ele demonstra, na grande maioria dos casos, que tem ali uma questão muito forte para ser resolvida com a energia masculina, ou seja, com o seu pai, com a sua linhagem masculina, né? Com a linha masculina da sua família. E isso pode ser com a linhagem masculina também do lado materno, mas via de regra começa com o teu pai. Só que ouça bem o que eu falei, via de regra, na maioria dos casos. Sandra, o meu caso pode ser diferente? Pode. A gente precisa olhar caso a caso, o contexto, sistemicamente o que está acontecendo. Por quê? Pode ser que tenha a ver também com a tua mãe. Então, o que eu quero que você entenda? Que toda essa visão sistêmica, ela converge para o seu sistema familiar. As feridas emocionais, os bloqueios, as crenças limitantes, elas nasceram lá no sistema familiar. Claro que ao longo da vida elas vão aumentando, né? A gente amplia o nosso leque de relacionamento, vai para a escola, tem os amiguinhos da rua, os amiguinhos da igreja e assim sucessivamente. Aí você vai para a faculdade, tem outros amigos, os amigos do trabalho e tudo isso vai somando para os seus bloqueios emocionais, para suas crenças limitantes, mas toda a origem está onde? Na família, pai e mãe. E se você não ressignifica a origem, todo o resto fica comprometido. Todo o resto tende em algum momento a desmoronar. Então, o que eu quero trazer para você? Se você é essa pessoa que fuma, que bebe, você tem questões para resolver com o seu pai, questões paternas, questões com a sua energia masculina. E muitas vezes você olha para a relação que você teve com seu pai ou que você ainda tem e você pensa assim: nossa, mas é boa, eu não tenho nada para resolver. Inconscientemente tem. Tá aqui dentro de você. É preciso acessar o inconsciente. E é aqui que mora o perigo. A gente não acessa o inconsciente, não se sabe como fazer isso e você leva a vida achando que é normal. Beber, fumar, né? É um momento de prazer, de descontração. Você acha que tá tudo bem. Então, você precisa ter esse entendimento sistêmico. E muitas vezes não é só em relação ao seu pai, tá? Como eu falei há pouco, pode ter relação com conflitos emocionais que você está carregando dentro de você também em relação à tua mãe ou à tua linhagem materna ou as mulheres do sistema familiar, e outras vezes pode ter relação com os dois, pai e mãe. Então a gente precisa avaliar o contexto, mas o fato é que com essa pergunta, o que você consegue entender aqui desse nosso momento terapêutico? Que existe uma falta dentro de você, uma falta de pai ou uma falta de mãe ou dos dois, e você está preenchendo isso com bebida, você está preenchendo isso com cigarro. É como se você colocasse tudo isso para dentro e quando você bebe, você está bebendo, nutrição de pai e às vezes de mãe, dependendo. Então você tá bebendo, tudo que te faltou: amor, segurança, alegria, presença
e isso é inconsciente, mas você tá pondo para dentro o que te faltou. Ou então, se você tá lá, ó, fumando, você tá, ó, também sugando. Sugando o quê? Amor, alegria, presença, segurança, sentimento de, olha, me enxerga, eu tô aqui, eu faço tudo igual a você, eu repito o mesmo padrão para que você perceba que eu existo, para que você olhe para mim pelo menos um pouquinho e me enxergue. Porque muitas vezes os filhos também fazem isso porque os pais fizeram, né? Os pais bebiam ou bebem, os pais fumavam ou ainda continuam fumando, e os filhos, numa tentativa inconsciente de pedir, de implorar amor, dizem o seguinte, inconsciente: olha, até isso eu faço por você, para você me ver, para você me enxergar. Eu bebo como você, eu fumo como você, eu uso outras drogas como você, para você perceber que eu te amo tanto, que eu quero fazer tudo o que você faz. Só que a gente não tem essa consciência, né? Quem faz isso? É a nossa criança interna, é o nosso inconsciente, é um movimento involuntário que você não consegue controlar. Então a gente precisa ter esse entendimento sistêmico para você conseguir resolver as questões. Não basta apenas você ter força de vontade. Por isso muitas pessoas não conseguem. Começam tratamentos para parar de fumar, de beber e não conseguem. Em algum momento tem uma recaída. Por quê? Porque não ressignificou a raiz. A gente precisa ressignificar a raiz para a gente se nutrir do que é preciso para você vir para o mundo com força total. Se você que me fez essa pergunta tá aqui me assistindo ou vai assistir depois, não sei, o que eu posso dizer para você? Comece a beber o seu pai e a sua mãe. Cada vez que você for beber o álcool mesmo, visualize você ingerindo toda a energia masculina do seu pai, toda a energia materna da sua mãe. Todas as vezes que você for fumar, fume com essa intenção. Olha, eu tô fumando a minha mãe, eu tô bebendo, eu estou me nutrindo, eu estou pondo para dentro tudo que me faltou. O amor, a alegria. É claro que isso não basta, tá? Mas a princípio, faça isso para você perceber como que vai ficar o seu corpo, como que vai ficar o seu coração. E aí eu vou te pedir mais, busque um auxílio e de preferência um auxílio terapêutico sistêmico. Faça uma constelação ou algum trabalho terapêutico sistêmico para te auxiliar nesse processo, porque não é só isso, é preciso mais que isso. Mas esse é um exercício para você ir fazendo, para você já ir se nutrindo, porque você não consegue tirar isso de forma radical, porque o cigarro, a bebida e qualquer outra droga, ele está ali para preencher um vazio que você tem. E se você tira ele da sua vida, o vazio vem com mais intensidade. Então você precisa primeiro se nutrir emocionalmente e ressignificar, para que depois você se fortaleça e consiga diminuir até você se desvencilhar totalmente desses vícios, porque sim, os vícios fazem mal, tá? Então, me conta aqui, você que está me assistindo, você tem algum desses vícios? Você usa bebida com álcool, cigarro ou qualquer outra droga? Porque você reconhecendo, você entendendo o que tem por trás, fica mais fácil, porque a bebida, a droga, o cigarro é um sintoma de uma dor emocional que você está carregando dentro de você. Consegue compreender? Quem está aqui comigo, está entendendo? Adalgisa, Raquel, bem-vindas. Tá ficando claro para vocês? Tá ficando claro? Vamos interagir. E aí, gente? Vou trazer aqui mais uma consciência para você. As leis sistêmicas, a base sistêmica que eu trago para você, né? Sempre estou falando isso nas lives, nos conteúdos,
Da onde vem? Dessas 3 leis: pertencimento, ordem e equilíbrio nas trocas. Por que a gente faz isso? Porque a gente quer pertencer, porque a gente precisa se nutrir emocionalmente do que está faltando. E muitas vezes, quase 100% dos casos, a gente se nutre da forma errada, porque ninguém ensinou isso pra gente. Mas quando você tem esse conhecimento, quando você tem esse entendimento, você pode decidir fazer diferente. Você não precisa se culpar, você não precisa se julgar, até porque muitos de nós nem sabem por que estamos no vício. A gente acha que é porque cresceu, que é porque no mundo adulto todo mundo faz isso, né? E a gente acha que simplesmente adulteceu, só que não é bem assim. Quando você entende o mecanismo emocional que tem por trás de tudo isso, vai facilitando o seu movimento de se libertar dessas questões, tá? Bom dia, Paulo, bem-vindo, Maria José. Então, é importante você ter essa consciência para que você possa começar a olhar para os seus pais de forma diferente, a olhar para os seus pais com mais amor, com mais carinho, porque apesar dos erros, apesar de tudo que aconteceu, você está aqui. Se você está aqui me ouvindo, é porque você está em perfeita condição. Você tem ouvidos, você tem olhos, você está aqui porque o seu pai e a sua mãe disseram sim para você. E para a gente começar a ressignificar com os nossos pais, o que a gente precisa é receber a vida. Tudo começa pela vida. Você aprendendo a receber a vida que foi dada para você, você começa o seu processo de cura emocional, você começa o seu processo de ressignificar. E Leandro, bom dia, Joelma, Barcelos. Gente, estamos hoje na live do Despertar Sistêmico. Eu vou responder só mais uma pergunta e eu vou fazer o meu atendimento ao vivo. Se você quer entrar ao vivo comigo, se você tem uma questão que você precisa de uma visão sistêmica, de um aconselhamento, o momento é agora, tá? Coloque aqui, olha, eu estou passando por tal coisa. E aí, eu só vou responder mais essa pergunta e vou te chamar. Mas olha, você precisa começar a pôr para fora o que está te machucando, o que está te deixando uma pessoa triste, o que está fazendo com que a sua vida fique estagnada, parada, para que ela volte a fluir. Bom dia, Silvia. Então vamos lá. A última pergunta que eu recebi. Sandra, eu trabalho, a pessoa fez um breve relato para mim e eu vou resumir ele para você. Olha, a pessoa falou: Sandra, eu trabalho tanto e as coisas não fluem na minha vida. Eu tenho muito esforço para pouco resultado, eu trabalho demais e a minha vida material ela é muito limitada. Eu me esforço muito, mas a sensação que eu tenho é que nunca as oportunidades chegam para mim. E aí aqui a gente precisa de um entendimento sistêmico também, tá? Porque a escassez, ela é uma doença e na maioria dos casos incurável. O que a gente faz com a escassez? A gente controla. A gente consegue dominar ela para ela dar uma estagnada. E com muita dedicação, com muito esforço, você vai diminuindo ela. Mas você tem que se policiar e se vigiar muito, porque no seu menor ato de displicência, ela volta a crescer. Então, aonde começa a escassez? A escassez, ela começa nos sentimentos, nas relações. Então a gente tem escassez de amor, escassez de tempo, escassez de dinheiro, escassez de alegria, a gente tem escassez de relação com os nossos pais, a gente tem escassez de tudo que é bom. Só que na maioria dos casos a gente olha só para a escassez do dinheiro, né? Só que a escassez do dinheiro, ela é consequência de uma outra escassez, que é essa escassez interior,
de amor, que é essa escassez interior de relação, de autoestima, de merecimento. Então a escassez, ela é uma doença que a gente precisa trabalhar constantemente. E para você começar a equilibrar a escassez financeira, você precisa estar bem emocionalmente. Daí, de novo, nós voltamos na primeira questão. Origem. É preciso voltar para a origem de tudo. E a origem de tudo é a relação que você tem com o seu pai e com a sua mãe. Se nessa origem você consegue tirar dela a abundância, porque por mais que tenha sido ruim, por mais que te faltou amor, por mais que tenha te faltado muita coisa, que os seus pais tenham sido abusivos, desrespeitosos, negligentes, né? E tudo mais, existiu abundância. E a gente precisa ressignificar aí para você resgatar a abundância que teve nessa relação. Porque a vida, ela flui sem esforço. Vou trazer aqui um exemplo para você que eu sempre uso e usei por muitos anos no meu processo de ressignificar para te ajudar. Olha como a vida não requer muito esforço. Você foi concebido. Lá dentro do útero materno da sua mãe, você não fez muito esforço. Você estava ali quietinho, sendo nutrido por um cordão umbilical. Tudo o que você precisava tinha ali. Você estava protegido, tinha o calor, né? Para te proteger, tinha a nutrição, tinha a proteção e você estava crescendo em harmonia. Você estava ali se desenvolvendo, a vida estava fluindo sem muito esforço da sua parte. E aí, se a gente consegue fazer esse exercício que por si só já é abundante, e você faz 1, 2, 3, 4, 5 vezes, 1 ano, 2, 3, 5, você vai neutralizando a escassez. Porque a escassez é uma doença que você vai ter que lidar com ela, talvez por uma vida inteira. Porque a escassez que você tem de sentimento, ela se reflete no seu tempo, no seu dinheiro, ela reflete nas suas relações amorosas, ela reflete no seu trabalho. Então, você precisa ter esse entendimento quando eu digo que o sucesso, a prosperidade, a abundância estão relacionados com a relação que você tem com o seu pai e com a tua mãe. A gente precisa entender esse ponto mais profundo, porque a relação que você teve com o seu pai e com a sua mãe não foi uma relação de escassez se você olhar na essência. Se você for a essência da relação, ela foi abundante. Pode ter faltado carinho, pode ter faltado recursos para você ter a vida de criança que você gostaria de ter tido, mas de alguma forma ela foi abundante, porque a vida por si só, ela é abundante. Então a gente precisa ressignificar essa origem para a gente começar a se fortalecer, para a gente lidar com a escassez, porque ela é uma doença que ela está em todo o seu trajeto de vida. Às vezes ela está no seu relacionamento amoroso, que também falta tempo de qualidade, que falta atenção, reconhecimento, respeito. Às vezes ela está lá no seu trabalho, quando ninguém te reconhece, quando você não recebe um aumento, quando você não bate uma meta e não ganha um prêmio. Às vezes ela está dentro de você, em tudo que você é, em tudo que você tem, em tudo que você sente, né? Comece a se policiar. Às vezes você fala assim, nada dá certo para mim. Nossa, eu me esforço e não consigo eliminar tantos quilos. A sua fala é de escassez. Você às vezes não se dá conta, ela tá tão impregnada em você que você não se dá conta, que você convive com ela, que você abriu as portas da sua vida para ela. Então, é um processo de ressignificar interior para você dar o primeiro passo para começar a lidar com a escassez. Aí tem também um processo de reprogramação mental.
Comece pensando um pouco mais positivo. Dependendo do seu grau de intimidade com a escassez, só pensar positivo não vai funcionar, tá? Mas comece lembrando que você tem que pensar positivo e buscar esse ressignificar com seus pais. Então, todas as vezes que você olha para o espelho e você fala, nossa, como eu tô velho, olha, eu tô cheio de ruga, cabelo branco igual o meu, ao tanto. Aí você desfoca, você focou e desfoca. Nossa, como eu tô bem, né? Ao invés de eu olhar para os meus cabelos brancos, eu vou olhar que eu tenho hoje 45 anos de vida muito bem vividos. E daí você vai mudando isso dentro de você, você vai transformando essa frequência, porque a escassez ela é uma frequência, a gente sintoniza ela e a gente não quer sair da sintonia, a gente quer ficar ali. Às vezes você não tem escassez de dinheiro, mas você é uma pessoa escassa de palavras, de sentimentos, de atitudes, de comportamentos. Então a gente precisa lutar contra a escassez dia a dia. Todos os dias você precisa levantar da sua cama disposto a entender que a escassez, ela vai estar ali. Você não consegue eliminar ela da sua vida, mas você pode neutralizar, você pode se policiar, você pode se vigiar dia e noite para que ela cause o menor estrago na sua vida, até que você consiga neutralizar ela para ela não trazer mais estragos para suas relações. Mas tenha isso em mente. Ela está em todas as áreas da sua vida, ela é uma doença incurável e você precisa tratar. E como que trata a escassez? Indo à origem. A origem de tudo é o seu pai e a sua mãe, é aonde nasceu a vida. Porque a vida fluiu deles para você com abundância. Você cresceu, faça esse exercício do útero materno, feche os olhos, visualize você dentro da barriga da sua mãe. Quietinho lá, crescendo, se desenvolvendo, com tudo que você precisava estava ali. A natureza, ela é abundante, ela é generosa. Antes de você vir para o útero materno, você tem uma outra matriz original. Você veio de um mundo espiritual. E tanto a tua matriz espiritual quanto a tua matriz terrena são matrizes de abundância. Então você começa a entender isso para você ir neutralizando a escassez, lembrando que aqui no mundo físico ela começa ali com a sua fecundação, no momento em que você começou a se transformar nesse ser que você é hoje. E daí é preciso ter esse entendimento, se policiar e ressignificar, tá bom? E esse processo que eu estou trazendo para você também é um processo de ressignificar. Comece listando. Faça uma lista de pelo menos 5 coisas que você viveu com o seu pai, com a sua mãe, com a sua família, que foram abundantes. E daí, busque aumentar essa lista dia a dia, ano a ano, para você ir neutralizando. Não se esqueça, a escassez ela é uma doença. A gente precisa lidar com ela todos os dias, todos os dias. E você não pode baixar a guarda, porque se você baixar a guarda, ela novamente brota como erva daninha num jardim. Então a gente precisa ter esse entendimento que a gente tem que ter essa conexão direta com a vida que nós recebemos dos nossos pais, tempo integral, para que a vida possa fluir de forma mais leve, abundante e com mais prosperidade, tá? Tá ficando claro? Núbia, tá entendendo? Carmen, Naine, Ariana, Virgínia, me diz se tá ficando claro para vocês. Ronélia, tá ficando claro? Sandra, minha xará, Kátia. E aí, gente, como é que tá? Quem de vocês quer entrar ao vivo para ter um aconselhamento sistêmico? Olha, não deixe a criança interior que vive dentro de você e que provavelmente está muito ferida,
que é ela que tem vergonha de conversar, é ela que tem vergonha de aparecer ao vivo, é a nossa criança interior ferida que muitas vezes nos impede de fazer as coisas. Então não deixe a sua criança te impedir de desfrutar desse momento. Elisângela, vou te chamar, Elisângela. Que bom, Elisângela, já vou te chamar. Elisângela, você tá me seguindo? Que eu vou te chamar. Para eu conseguir, você tem que estar me seguindo, tá? Elisângela Santos da Silva, deixa eu te chamar aqui. Deixa eu ver se eu acho como é que chama. Achei. Elisângela. Elisângela. Só um pouquinho, Elisângela. Elisângela Santos da Silva. Deixa eu digitar direitinho para não dar erro. Elisângela Santos. Ah, tem um underline. Então, vamos lá. Elisângela, enquanto eu tento digitar aqui, se você conseguir me chamar, pode chamar também. Elisângela Santos, que daí pode ser que seja mais rápido. Santos da Silva. Elisângela Santos da Silva. Olha, será que eu digitei errado? Não te achei, Elisângela. Deixa eu te chamar. Ah, melhor. Que bom que você me chamou. Tô te chamando, Jaque. Bem-vinda. Bom dia. Bom dia! Vou virar aqui. Tá bom. Aí, pronto. Bom dia. Bem-vinda. Tudo bem? Tá, caiu. Deixa ela entrar de novo. Te chamei de novo, Elisângela. Acho que agora Tá. vai. Agora vai. E aí, bom dia, tudo bem? Bom dia, bem-vinda. Obrigada. Então, me conta um pouquinho sobre você, da onde você é, o que você está passando. Uai, eu sou de Sete Lagoas, Minas Gerais. A gente tem passado tanta coisa, né? Eu ando num processo querendo emagrecer, mas aí eu emagreço, engordo, porque eu acho que tem muita coisa a ver com a criança da gente, né? E eu tive muita complicação com a minha mãe. E aí vem isso, a minha mãe está internada também, acabou que ela está em coma. Então são tanta coisa, né, que vai acontecendo. E a gente acaba deixando de cuidar da gente, deixando de conhecer a gente mesmo. Então eu tenho buscado muita leitura, muito conhecimento para me saber, né? Aí eu entrei na live e vi, falei, isso aí, minha oportunidade é agora. Ai, que bom. E me conta uma coisa, quantos anos você tem? Eu tenho 42 anos. E essa questão com a comida começou quando? Desde sempre você tem peso? Desde sempre eu tenho peso. Eu tenho sobrepeso. Aí depois que eu tive a minha menina do meio, aí eu engordei mais. E eu não consegui emagrecer. Aí eu tive um outro menino hoje ele tem 6 anos. Aí na época que eu ganhei, a médica virou para mim e falou que eu tinha que fazer bariátrica, porque eu estava muito com excesso de peso e eu não ia aguentar numa academia. Eu ia infartar se eu entrasse na academia. Só que eu não queria fazer bariátrica. Entendeu? Eu falo assim, eu acho que tudo, se a gente lutar, a gente consegue.
né? Aí eu fiz academia, fiz educação alimentar, tudo, emagreci 40 quilos. Aí veio Parabéns! mas eu engordei tudo de novo. Obrigada. Aí veio a epidemia, né? Teve aquela parada e eu peguei, parei de ir na academia, fiquei muito presa dentro de casa, não fiz, relaxei, como se diz, né? Engordei de novo. E agora eu tô na luta de novo, porque a pressão aumentou, né? Glicose e tudo. E aí eu falei assim, gente, tem alguma coisa, porque não tem base, porque tudo é no mundo espiritual, né, da gente, né? Então a gente tem que procurar Exatamente. conhecimento para isso, né? Aí depois, com o tempo, eu fui lendo e fui vendo isso. Eu falei assim, então vou ter que procurar mais conhecimento. Me diz uma coisa, Elisângela, você acompanhou a live toda ou você já entrou agora no finalzinho? Entrei quase no finalzinho, tá Tá. ensinando o menino Depois para você, casa. tá. Depois você assiste ela por inteiro, que lá no início da live tem um conteúdo bacana para você, tá? Você já me conhece há um tempo ou não? Já tem um tempinho que eu tô seguindo você. Você já me ouviu dizer que eu tive também um problema de peso ou ainda não? Não cheguei nessa parte ainda não. Tá. Então eu vou contar rapidinho para você, só para você entender o contexto sistêmico, tá? Uhum. Eu tive um problema com peso também, que eu tinha 30 quilos a mais. E eu não conseguia me controlar. Eu comia, nem cabia mais eu estava comendo. E tinha hora que eu percebia que não estava cabendo mais, porque eu comia e passava mal, queria até vomitar de tão empanturrada que eu ficava, sabe? Uhum. Mas as dores emocionais que eu tinha, elas eram tão grandes que eu não conseguia olhar para o óbvio. E aí eu fazia mais ou menos como você, eu emagrecia, ficava feliz, engordava de novo. Emagrecia e engordava de novo. Isso à custa de muito remédio, né? E daí eu tomava um remédio para não comer, aí eu não conseguia dormir. Aí eu tinha que tomar um para dormir. Aí eu dormia, mas no outro dia parecia que eu estava drogada, porque eu não conseguia fazer nada, sabe? Assim, meio lerda, meio em outro lugar. Aí não conseguia também ter uma vida sexual boa, porque não tinha libido. Aí tomava um outro remédio. Uhum. Era uma confusão. Tinha problema de pressão, de glicose, de insulina, dores para todos os lados. Eu falava assim, gente, por que eu estou fazendo isso comigo? Por que eu estou me maltratando tanto? E eu passei muitos anos buscando terapias convencionais. E daí Uhum. eram nesses ápices da terapia convencional que eu conseguia melhorar e depois terminava a terapia, desandava tudo de novo. Porque eu não tinha ido à origem do problema. E na maioria dos casos, sistemicamente, o que acontece, Elisângela? A gente come por uma falta de amor da nossa criança interna, que normalmente aconteceu na fase em que a gente estava sendo nutrido, que a gente precisava ser amamentados pela nossa mãe. Então, enquanto a gente não ressignifica a raiz do problema, dificilmente a gente consegue manter um resultado. E aí eu quero trazer essa consciência para você, porque você falou, Sandra, eu consegui, mas já voltei a engordar. Então eu quero que você saiba que é possível você conseguir, porque eu consegui e muitas outras pessoas também. E claro, Uhum. se você tem essa determinação, você consegue sem a cirurgia. Agora, é claro que eu fiz terapia, é claro que eu me constelei, que eu busquei autoconhecimento, mas assim, já quero te trazer uma consciência. Você não pode negligenciar o seu corpo. Eu nunca deixei de ir ao médico, nunca deixei de ter acesso aos medicamentos que eu precisava ter pelo tempo que eu precisava. Hoje Uhum. eu já não uso nada para insulina, para glicose e para outras coisas. Para dormir, para ter libido, já não uso nada mais. Mas por muito tempo eu precisei usar. Então a gente precisa ter esse entendimento, porque às vezes as pessoas sabem que tem um fundo emocional e daí querem abandonar o restante.
Só que a gente não pode abandonar, porque se já está no corpo e se existe, né, tecnologia para isso, se existe um caminho para ajudar, a gente precisa unir as forças para o processo ficar mais leve. Mas assim, voltando aqui, já trouxe um breve relato sobre mim, me diz uma coisa, você tem alguma memória da sua infância? Algo que te trouxe dor em relação à sua mãe? Você tem alguma lembrança? Ou alguém te contou alguma coisa? Ou até mesmo a sua mãe te contou alguma coisa que aconteceu? Eu falo que a gente tem várias, né? Porque minha mãe sempre foi de beber muito e deixava a gente. Eu e minha irmã mais velha, às vezes ela saía para beber, me contaram isso, que ela saía para beber e deixava a gente no berço. Às vezes mijada, do jeito que estava. Ela saía e deixava a gente lá daquele jeito. E depois de um tempo, eu fui morar com a minha avó, mas a gente, aí ela separou do meu pai, e eu falo assim, foi muita coisa. Eu sei que eu tenho que tratar. Eu já sei, como se diz, mais ou menos. Então, eu acho que essa parte dela ter deixado a gente muito tempo julgada no berço, né? E saía e a gente ficava a noite toda lá chorando, talvez venha isso também, né? Porque é uma parte que a gente... E vai acontecendo várias coisas, né? Foi muita coisa. Nossa, coisa demais. Porque ao longo da vida as dores vão piorando, né? Aí vem outra questão, e daí por falta desse amor a gente se relaciona mal, tem um namorado ruim, tem uma amizade ruim, e as coisas vão piorando. Mas a dor raiz é essa. A dor raiz é a falta de amor, de cuidado, de proteção que você teve. Você se sentia naquele momento no berço rejeitada, abandonada. E aí, a nossa criança interna, ela não tem maturidade para lidar com as situações. E aí eu vou te trazer uma consciência. Existem algumas razões pelas quais a gente come. A primeira delas é essa, mas ela não é só. Nunca é só uma razão. E para aguentar todas essas dores que você passou na sua infância, a sua criança interna, para ela suportar isso, ela precisa comer para ter um corpo forte, né? Um corpo vistoso para dizer, olha, agora eu dou conta de aguentar esse negócio todo, que tá tudo aqui dentro de mim, me machucando, me magoando. Então, daí a importância da gente entender qual que é o papel da comida na vida da gente. Primeiro é essa falta de nutrição materna que você teve, né? E aí, o segundo momento, a gente precisa se sentir grande para a gente dar conta de suportar a dor. Porque quando eu descobri o porquê que eu precisava ser grande para suportar a dor, aí eu fui me tratando para neutralizar essa necessidade de me sentir grande para suportar o peso, porque é como você falou, tinha o peso da infância, mas a gente cresce um pouco mais, aí vem o peso do casamento, dos filhos, da falta de dinheiro, da falta de tudo, e a gente, para dar conta de carregar essa montanha de coisa, tem que ter, ombro largo, forte, porque senão a gente não suporta. Então, esse é um movimento inconsciente. O que eu vou sugerir para você? Exercícios sistêmicos. E você precisa fazer. No início da live eu até falei, Elisângela, que o processo de cura, ele é um processo que para eu me fortalecer e para eu conseguir começar a frear a comida sem precisar de remédio, sem precisar de nada, levou uma média de 2 anos, mas porque eu já vinha buscando autoconhecimento como você. Você já sabe que tem algo aí e você está precisando ajustar alguns detalhes. Então, o que você precisa fazer? Se exercitar, se nutrir do amor da mãe. Por mais que a tua mãe tenha tido essas falhas como mãe, ela foi a tua mãe. Ela te deu a vida. Há pouco eu falei que um dos exercícios que eu fiz por muito tempo foi o seguinte, me nutrindo do amor da minha mãe.
é você. Eu vou fazer com você. Feche os olhos um pouco. Respire profundamente. 3 vezes. Inspire forte para chegar esse oxigênio lá no interior do seu abdômen e daí você solta lentamente para pôr para fora o que precisa. Mesmo que você não tenha ainda a consciência, o seu corpo tem. Deixa o corpo pôr para fora. Faça 3 dessas respirações. E daí, eu quero que você se visualize dentro da barriga da sua mãe. Um embrião que foi crescendo, que foi se desenvolvendo, que ali você tinha a proteção que você precisava, o calor materno que você precisava. Ali chegava para você, pelo cordão umbilical, os nutrientes, a água. Ali dentro você tinha tanta segurança que você não precisava se preocupar como que o coração ia se formar, como que as suas perninhas iam se formar, como que os seus dedinhos iam se formar. Você simplesmente estava ali, sendo nutrida pelo amor e por todos os componentes químicos que você precisava para crescer. E ali a sua mãe te nutriu. Ali ela te deu tudo que você precisava. E isso, Elisângela, é o suficiente, porque você nasceu. Sente, você consegue sentir? Uhum. Tá. Visualiza a vida passando dela para você, através do cordão umbilical, chegando para você tudo o que você precisava, todas as vitaminas que você precisava para se desenvolver, todo o ferro que você precisava para formar as conexões neurais. Visualiza o seu aparelho digestivo sendo construído. Os seus olhos, o seu sistema visual, o seu sistema respiratório. Visualiza o seu cérebro crescendo. E tudo isso foi nutrido com amor e com tudo que a sua mãe passou para você. Sente essa nutrição, porque essa é a nutrição mais importante, Elisângela. Quando a gente consegue receber do nosso pai e da nossa mãe a vida que fluiu, que veio deles para a gente já está com a abundância, a gente já está com tudo que a gente precisa. É claro, né, que se a gente puder ter uma vida enquanto criança, também com toda essa nutrição, é melhor ainda. Mas, infelizmente, isso não acontece para a grande maioria das pessoas, porque os nossos pais são pais adoecidos emocionalmente. Eu falei há pouco, continua aí se nutrindo, tá? Enquanto eu vou falando, eu estou mexendo com as suas células. Há pouco eu falei que quando um pai ou uma mãe bebe, ou uma pessoa bebe, o que ela está buscando? Energia paterna, na grande maioria dos casos, ou seja, energia, amor de pai. E se a sua mãe bebia, ela também tinha essa falta. A gente precisa começar a olhar para os nossos pais sem aquela visão de que os nossos pais, eles devem ser super pais, porque eles não conseguem. Eles são pessoas tão feridas quanto nós. Mas, apesar de tudo, eles conseguem dar a vida pra gente. Recebe só a vida, Elisângela, mais nada. Recebe só a vida. Agora, Elisângela, vamos fazer um outro exercício. Visualiza, pode
se desconectar desse momento interior do útero e visualiza você num jardim e a sua mãe, as duas. Só que visualize você um pouco distante dela e vocês estão caminhando uma em direção à outra. Lentamente, vai caminhando, você, Elisângela adulta, não a sua criança, você, Elisângela adulta e a sua mãe adulta. E uma caminhando em direção à outra. E aí, eu quero que você preste atenção no que você sente no seu corpo para você me falar. Se você sente que está tudo bem, ou se você está criando uma resistência, se você não gostaria de caminhar em direção à sua mãe, ou se você quer ir em direção a ela. Sente como que é isso para você. Se você caminha com leveza em direção a ela, ou se você tem resistência. Preste atenção nesse movimento e me diz. Não, não tem resistência. Tá. Então, vá olhando nos olhos dela enquanto você caminha, enquanto vocês vão se aproximando. Olhe nos olhos dela, olhe o jeito que ela caminha, olhe como ela é. Mas busque olhar as coisas boas nesse momento. Não foca no que faltou, foca no que foi bom. Teve algum momento bom? Tente lembrar de alguma coisa boa que você viveu com a sua mãe. Consegue lembrar de alguma coisa boa? Não? Não. Eu posso te ajudar? Pode. Tá. Veja se você não cria resistência para ser melhor para você, tá? Uhum. Enquanto você caminha olhando para sua mãe, olha para ela e puxe pela memória esse momento que nós tivemos há pouco, que você estava dentro da barriga dela. O quanto naquele momento lá, aqueles 9 meses que parecem uma eternidade, você foi mãe, você sabe como é, que dói a costela, que dói o estômago, que dói tudo, porque tem um ser crescendo dentro da gente. E a gente desliga todas as defesas do nosso corpo para a gente deixar esse ser crescer dentro da gente. Vá olhando para ela e veja como foi bom ela dizer sim para você. Vá olhando para ela e se conectando com a energia da vida que ela te deu. Porque se ela não tivesse te dado a luz, hoje você não tinha os seus lindos filhos. Os seus filhos te trazem alegria? Muito. Se não fosse a sua mãe, você não existia. E nem existiam os seus filhos. É verdade. Se conecta com essa parte boa. Porque se a gente não recebe a vida e não reconhece a vida que veio da nossa mãe, do nosso pai, a gente não poderia ter dado seguimento à vida. Você mudaria a sua história? Você gostaria de não ter tido seus filhos? Não. Gostaria de ter tido eles. Não mudaria nada. Exatamente. Então, olha para sua mãe agora e veja essa coisa linda que ela fez por você, que foi te gerar. Veja o quanto essa mulher, uma mulher cheia de defeitos, cheia de dores emocionais, foi grande, porque ela disse sim para você. Ela podia ter te abortado, ela podia não ter nem tido você, mas ela te teve. Então vá caminhando em direção a ela, e agora eu quero, mesmo que não seja fácil fazer isso, tá? É um exercício, e exercício é para a gente fazer todos os dias. Vá caminhando em direção à sua mãe, e quando você chegar perto dela, olhe nos olhos dela, vê se você consegue olhar e diga para ela assim: mãe, eu recebo a vida que a senhora me deu. Pode falar em voz alta. Mãe, eu recebo a vida que a senhora me deu. A senhora é a mãe certa para mim. A senhora é a mãe certa para mim. Como que é falar isso? Como que fica o seu coração? Fica tranquilo, em paz. Isso.
E quando você olha para os olhos da sua mãe, como que ela está? Como ela está com o olho cheio d'água, de lágrimas. Isso que a gente está fazendo se chama um movimento de alma. A alma da sua mãe, ela sabe que ela errou, mas com certeza ela sabe também que apesar de tudo ela te amou. Veja se você consegue perceber o que a sua mãe falaria para você. Veja se ela consegue dizer algo para você. Continue respirando profundamente, tá? Para você não perder a conexão. Para ela era o que era certo. Tá. Mais alguma coisa? Não, só o que era certo. Tá. Não abra os olhos ainda. Me diz aonde está o seu pai nessa história. O meu pai? O meu pai tá longe. Ele não mora com ela mais. Quando eles se separaram, você perdeu o contato com ele? Aham. E hoje você não convive com ele também? Não, hoje eu já convivo com ele. Tá. E você tem uma boa relação com ele? Tem. Que bom. Então eu quero que você perceba mais uma coisa aí nessa sua cena. Visualize o seu pai chegando, caminhando em direção a vocês duas. Você é a filha mais velha, Rosalina? Eu Desculpa, não, Elisângela. Eu li Rosalina aqui, perdão. Não, Desculpa, Elisângela. eu sou a do meio. A sua mãe teve algum aborto? Não que eu saiba. Tá. Então tem um mais velho, tem você e tem mais alguém? Tem mais 4 que não é do meu pai. Só são 2 do meu pai e dela. E os outros é de outro homem. Tá bom. Então visualize o seu pai chegando. Com aquela força masculina que o homem tem, imponente, que traz segurança. Tá? Visualize ele chegando. E eu quero que você preste bem atenção. Visualize o seu pai chegando e ele pega a sua mão e ele pega a mão da sua mãe e ele une as duas. E ele diz para você assim, filha, ela é a mãe certa para você. Eu escolhi ela para sermos um casal. Porque eu percebo nessa sua fala, Elisângela, que a presença, a força masculina do seu pai, ela é forte, ela tem impacto. E nessa visualização, você precisa dessa força para te abrir caminhos, para você receber o que a sua mãe conseguiu te dar. Porque por mais que tenha sido difícil a relação dos dois, eles se escolheram. Eles viveram uma história de amor. E essa história de amor deu um fruto que é você. E você precisa entender que esses pais são maravilhosos. Eles têm os erros deles, mas eles são maravilhosos. O que eles podiam, eles fizeram, que foi te dar a vida. E agora é com você. Agora cabe a você receber essa vida para você poder transmutar essas dores, essas energias que estão aí dentro do seu coração para você poder fazer diferente. Então, mais uma vez, olha para sua mãe e veja se você consegue abraçá-la. Se você conseguir, abrace. Abrace para você se sentir nutrida, para você se sentir protegida. Diz assim para ela, mãe. Mãe. O que eu recebi foi o suficiente. O que eu recebi foi o suficiente. Agora eu vou fazer por mim. Agora eu vou fazer por mim.
peço a sua bênção Eu e a peço, bênção do meu Pai, eu peço a sua bênção e a bênção do meu Pai, para que eu possa seguir a minha vida. para que eu possa seguir a minha vida. Visualiza você sendo abraçada pela sua mãe e o seu pai abraçando vocês duas. Como quem diz, eu selo essa união, eu aprovo esse movimento. Já é tempo de deixar as feridas começarem a cicatrizar. Tá? Uhum. Faça uma respiração profunda, Elisângela. Pode abrir seus olhos. Elisângela, Oi. como é que você tá? Eu tô bem. Tá bem? Uhum. Olha, esse exercício de tomar a vida, de receber tudo que o pai e a mãe deu pra gente, ele é um exercício. A gente precisa fazer isso constantemente. Eu ainda hoje faço. Às vezes me dá vontade de comer coisas que eu não preciso. E aí o que eu sei? Que eu ainda estou em processo de cura. Embora eu já tenha perdido peso, mas é um processo. A gente precisa se vigiar sempre, porque a criança ferida que vive dentro da gente, ela não se cura de uma hora para outra. Leva uma vida para nossa criança ser curada. Então, sempre que eu percebo, Elisângela, que eu tô com vontade de comer coisas que eu não preciso, quantidades que eu não tenho por que comer, eu faço esse exercício da nutrição, de receber a vida, para que eu preencha esse vazio que tem dentro de mim. Agora, o que eu vou te sugerir? Faça esse exercício que nós fizemos muitas vezes ao longo da sua vida. Se você puder, faça todos os dias, faça dia sim, dia não, porque é um processo. E todas as vezes que você for olhar para sua mãe, não foque no que faltou, foque só na vida que ela te deu. Foque só na vida. Lembre-se das dores que você sentiu na hora de dar a luz para os teus filhos, porque todas nós mulheres sentimos essas dores. E são dores fortes, né? E são momentos desafiadores. E a gente tem estudos que mostram que o primeiro ano de vida é decisivo na vida de uma criança. A grande maioria morre no primeiro ano. E se eu e você não morremos, bem ou mal, a nossa mãe deu conta. Então, a gente precisa começar a tirar da relação com os nossos pais o que foi bom. E agora, esse sentimento de vazio, esse sentimento de rejeição, esse sentimento de abandono que você tem dentro de você porque você ficou lá no berço, o sentimento de, olha, eu fiquei descuidada, com fralda cheia, né? Às vezes até sem alimento, você pode ter ficado. Você precisa começar a dar um novo olhar para isso, e isso leva um tempinho mesmo. Mas assim, eu tenho que trazer também um outro conhecimento para você. Pode ter aí outros componentes sistêmicos. Por exemplo, no meu caso, além dessas dores emocionais que eu tinha um outro componente. Eu não comia só por mim, eu comia também por um aborto. E esse aborto, ele pode ser da sua mãe, pode ser do seu pai, pode ser de uma avó, que a gente não tem noção conscientemente, mas o que acontece? Quando a gente nasce numa família, nós estamos conectados com a família por laços de amor. E mesmo que a gente não saiba, a gente tem lá no nosso inconsciente, lá na nossa alma, a nossa alma sabe que alguém deixou de fazer parte. E pode ser que você coma também por uma outra pessoa. E aí, eu preciso trazer esse entendimento para você, porque às vezes, se você está fazendo tudo o que eu te sugeri,
e ainda assim você está sentindo muita dificuldade, a gente precisa ir para esse outro lado, tá? De entender isso e resolver isso sistemicamente. Mas aí a gente precisa de uma constelação familiar. Mas eu quero te trazer essas questões, mas a princípio, trate essa nutrição que vem da sua mãe. Faça esse exercício. Quando você estiver na presença da sua mãe, simplesmente olhe para ela. Se você conseguir falar em voz alta, você fala: mãe, eu recebo a vida que a senhora me deu e nada mais. Eu sou grata pela vida e nada mais. Se você não conseguir falar em voz alta, fale aqui dentro de você, no seu interior. Mas já tem também estudos mostrando, Elisângela, que todos nós, no momento em que as nossas células elas estavam sendo gestadas, a gente tinha ali um gêmeo, que dentro da visão sistêmica a gente chama de gêmeo evanescente. E aí, ao longo da gestação, as células mais fortes, elas vão ficando. E aí, muitas vezes, esse nosso gêmeo evanescente, não é só o gêmeo que nasce gêmeo, tá? O estudo mostra que todos nós temos. Eu, você, todo mundo tem. E aí, essa também é uma das razões da gente carregar um vazio e da gente carregar um sentimento de abandono, um sentimento de culpa. E por essa razão, muitas vezes a gente come por dois. Muitas vezes a gente come para compensar uma vida que não pôde viver. Mas esses são movimentos sistêmicos mais profundos, que a gente precisa de mais tempo e a gente precisa de um ambiente terapêutico adequado. Mas você precisa saber que tem. Todos nós temos, tá? Então, nunca um problema é só por um fator, por uma questão, por uma raiz. Às vezes tem mais de um, como é esse o caso. Então, entenda que, conforme a gente foi crescendo, né? Cresceu junto conosco o nosso gêmeo evanescente. Só que em algum momento da gestação, esse gêmeo se desprendeu para dar espaço para a célula mais forte, para o bebê mais forte, que era você. Então, a gente precisa trabalhar isso também. E isso também é um movimento que leva tempo. Mas o que eu posso dizer para você aqui dentro desse nosso momento, desse aconselhamento sistêmico? Todas as vezes que você for comer de agora para frente, além de você colocar bem menos, coloque menos no seu prato. E quando você for comer, olhe para esse prato, faça suas orações, tudo que você costuma fazer, mas olhe para a comida e diga para ela: eu já não preciso comer além do necessário, porque agora eu sei que eu tenho amor. A fonte da vida está em mim. E aí você vai trabalhando o seu lado emocional para você entender isso. Porque é um processo, tá? Mas não deixe de fazer o seu acompanhamento médico, de fazer tudo que você já sabe. Porque se você conseguir uma vez, Elisângela, eliminar os 40 quilos, você consegue de novo. Só que agora você consegue eliminar e manter. E se você puder fazer exercício físico, isso vai te fortalecer, porque é através do exercício físico que o nosso corpo põe para fora também memórias. Memórias que a gente já não precisa mais carregar. É através do suor, é através do movimento que as células do seu corpo, ela vai eliminando memórias. Porque as memórias, elas ficam registradas em todas as células. Elas não ficam só aqui na mente, nem só no coração. Elas ficam espalhadas pelo seu corpo. Então, se você puder fazer um exercício físico, isso vai ajudar muito. Não só o seu corpo a se fortalecer, como também as suas emoções de serem liberadas. Então, busque ver com o seu médico o que você pode fazer para você começar a fazer
de pouquinho, até você poder aumentar, até essas questões irem evoluindo dentro de você, tá? Uhum, tá bom. Deu para entender? Deu para entender. É mais Faz ou menos é isso sentido para mesmo. você? Faz, eu já tenho estudado bastante sobre isso. Faz sentido, sim. Eu tenho Você já fez estudado. alguma constelação? Não. Eu só leio bastante. Então, eu Tá. mesmo vou fazendo minhas leituras e vou vendo. Tá. Ó, esse exercício sistêmico você pode fazer, mas preste atenção no que eu estou te falando. Se você vê que ainda assim está desafiador, você pode fazer uma constelação familiar para investigar. Deve ter um aborto, deve ter aí uma conexão muito forte com seu gêmeo evanescente, que é assim que é chamado, tá? Isso é uma descoberta mais nova dessa ciência sistêmica. Então, é algo que a gente precisa se aprofundar, porque não tem a ver só com os traumas da criança interior. Daí vem esse entendimento sistêmico, né? Corpo, mente, alma, espírito, família, energia, tudo precisa ser trabalhado em conjunto para que a gente tenha a cura emocional, a cura energética, porque enquanto existe algo que não foi ajustado dentro do sistema familiar, a gente tem sintomas como esse também, de comer, de dormir, de viver por dois. Às vezes tem pessoas que fazem coisas muito radicais, se arriscam muito. Então, cada pessoa tem uma particularidade. A minha foi a comida, a sua também está sendo a comida, mas é possível. E daí só se atente a esses detalhes, Elisângela. Se em algum momento você puder, faça uma constelação familiar, que é muito importante também, tá? Ah, tá. Uhum. Mas eu Tá? acho também porque a gente quer carregar o mundo nas costas, né? Aí, Tudo isso junto. é. Aí tem um primo, tem um sobrinho que está com problema, tem uma irmã, tem uma colega, aí você fica assim, você quer ajudar todo mundo e não consegue, você não tem arma para ajudar todo mundo, né? Aí Olha, você fica a assim, gente é não vai complicado. salvar ninguém. Não, Esquece todo mundo. A gente só pode se salvar. é, Se você se salvar, o mundo já está no lucro e o seu sistema familiar já está no lucro. Porque se você se salva, você se fortalece, você consegue criar filhos saudáveis, você consegue ter um relacionamento amoroso saudável, desapega. Quem quer salvar os outros, quem quer ajudar os outros, quem quer fazer pelo outro, é a nossa criança interna gritando, pedindo para ser vista, pedindo para ser reconhecida. Porque quando a gente ajuda o outro tem o que com a gente? Reconhecimento, sentimento de gratidão. E aí, a nossa criança ferida, ela quer isso, ela quer se sentir amada. E a gente usa essa questão de querer ajudar o outro para prender o outro, porque na realidade, eu vou falar isso com muito respeito, tá, Elisângela? É um movimento inconsciente, mas a gente quer se sentir superior ao outro. A dor que a gente viveu lá no passado, a gente não ressignificou essa dor e a gente transmuta ela e a gente se fortalece nessa superioridade de dizer, olha, eu ajudo todo mundo, eu dou conta. Eu vou ajudar meu sobrinho, meu marido, meu filho, minha avó, eu vou ajudar todo mundo porque eu dou conta. Só que isso demonstra uma fraqueza emocional. A pessoa, ela quer ajudar o outro, mas ela não faz por si. Então, isso também é algo para você olhar com carinho. E a gente precisa se aprofundar mais. Eu vou te falar isso com muito carinho e vale para todo mundo. Os livros são bons? Sim, os livros são bons. Eles trazem conhecimento a longo prazo. Mas quanto mais você demora para fazer um processo terapêutico, mais você está sofrendo e mais você está errando. A gente carrega dentro de nós uma máscara
que é essa máscara de querer ajudar o outro. Só que quando a gente está ajudando o outro, a gente está caminhando por um caminho, por um processo de fuga. A gente fala que está sendo bonzinho para ajudar o outro, para a gente não ter que fazer por nós, para a gente não ter que olhar para as nossas dores, para a gente não ter que enfrentar os nossos fantasmas. Então, isso é uma máscara do nosso ego. A gente precisa ter esse entendimento que o nosso ego, ele vai querer mascarar tudo. Ele vai falar pra gente, olha, continua lendo que um dia você vai resolver isso. Porque é mais fácil para o nosso ego a gente continuar vestindo a roupa de eu sou muito boazinha, eu ajudo todo mundo. Porque assim a gente tem um ganho secundário. A gente tem do outro um olhar que a gente não se dá. Então, tome só cuidado com isso, tá, Elisângela? Ler é bom, mas a gente precisa ter cuidado com o nosso ego que fica mentindo pra gente, dizendo, ó, continua lendo que vai funcionar. Vai, a longo prazo vai. Vai levar muito tempo, mas pode ser que funcione, pode ser que não. Então, a gente precisa entender isso para a gente não ficar se segurando nessa muleta do ego. Porque o sofrimento ele só vai piorando. Se você vai procrastinando esse momento de olhar profundamente para esses seus movimentos, você piora também a sua saúde. E isso é bom falar, e eu só estou assim, aproveitando que a Elisângela está aqui para dizer isso para todo mundo. Isso acontece com todo mundo. Quantos de nós deixa o ego falar alto, que nós somos bons, que a gente dá conta, que a gente ajuda todo mundo, que a gente dá conta de cuidar dos filhos, de ter um bom casamento, e no fundo, não é nada disso. Isso é uma máscara, é uma mentira que o ego está contando para a gente não fazer o que é preciso ser feito. Ou seja, isso é procrastinar. Isso é um movimento de autossabotagem, porque o nosso inconsciente não vai dar conta disso. A gente precisa utilizar as ferramentas corretas para a gente conseguir cicatrizar e ressignificar as nossas feridas, tá? E isso foi o que eu fiz também por muito tempo. Eu deixei o meu ego falar, porque o ego, ele dá uma massageada na nossa autoestima, né? Ele fala, não, a gente dá conta, a gente passou por tudo isso aí, a gente dá conta. Mas o que é isso? É o ego que não quer sair da zona de conforto. Porque na zona de conforto, ele tem ali controle da situação, porque a gente está ajudando todo mundo. Eu também ajudava todo mundo. E daí, quanto mais a gente ajuda, presta bem atenção nisso, Elisângela, quanto mais a gente ajuda, mais a gente precisa comer, para a gente dar conta de carregar as dores do outro também. Porque tá difícil carregar as nossas e daí a gente ainda quer lidar com as dores do outro. Então, tenha esse conhecimento. Depois você assista de novo, Elisângela, esse pedacinho da live e faça as anotações e grude na sua parede para você ver. Porque o ego, ele conta mentiras pra gente o tempo todo. É uma parte nossa que a gente também precisa aprender a lidar com ele. E isso leva um certo tempo. A gente às vezes acha que tá tudo bem, quando na realidade o nosso ego, ele tá dando um empurrãozinho para a gente chegar cada dia mais perto do abismo, até que ele vai empurrar a gente para o abismo. Então tome cuidado, tá? Porque nós mesmos somos os nossos piores inimigos. Somos nós, não são os outros, somos nós. Às vezes a gente não entende que a gente tem que pedir ajuda, né? A gente pensa que a gente só tem que ajudar o próximo, a outra pessoa que está desse jeito, mas não entende que a gente está precisando da ajuda daquele momento, né? Porque tudo é no psicológico da gente. Aí a gente ajuda a pessoa, é tipo a gente fazendo uma maquiagem, né? A gente faz aquela maquiagem perfeita e esquece que por dentro lá tá tudo estragado. Precisando, assim, exatamente. É uma maquiagem. Olha, isso que a Elisângela falou me trouxe aqui uma comparação importante de trazer.
É exatamente o que a Elisângela falou. Ó, quando a gente vai para uma festa, e normalmente uma festa mais bonita, né? Que requer que a gente se vista melhor, aí a gente põe o salto, faz a maquiagem, você tá ali, aquele salto tá te matando, tá te apertando, tá te machucando, mas você não tira, você mantém a pose. É isso que o ego faz com a gente. Uma maquiagem, por fora a gente fica bonita, forte, dá conta de tudo, mas por dentro tá tudo muito machucado. Tudo. Então, exatamente. Então, eu agradeço muito, Elisângela, você ter se disposto a vir aqui, compartilhar um pouco da sua história com a gente, porque a partir dela nós abrimos um leque muito grande e dizer para você que o caminho é esse. Eu tenho certeza que se você continuar, você vai ter o resultado que você quer. E eu vou te falar uma coisa, demora um pouquinho, mas dá certo. Demora um pouquinho, porque eu vou te falar, depois que eu perdi o peso, Elisângela, por um lado foi alívio, né? Porque eu saí daquela zona de risco, porque os meus médicos falaram, olha, do jeito que você tá, eu acho que você não passa de 10 anos. E aí aquilo me assustou, porque eu tenho filhos pequenos. Então, assim, quando eu emagreci, dei uma respirada, né? Falei, pronto, pelo menos saí da zona de risco. Agora eu vou trabalhar na construção do que falta. Porque depois que eu emagreci, como eu não quis fazer cirurgia plástica, aí é uma construção. Eu malho, sabe? É um trabalho árduo para fortalecer os músculos. Mas é muito gratificante, sabe, Elisângela? E você já passou por isso, você sabe. E você vai conseguir de novo. É gratificante a gente se olhar no espelho e ver a saúde. Não é ver a beleza é só consequência. Mas a saúde é o mais importante, principalmente para nós que temos família, que temos filho. Vem a nossa vida, mas vem também a vida dos pequenos. Porque a gente olha para eles e agora a gente consegue se visualizar no futuro deles também. É verdade. Porque tinha hora que eu não me via no futuro deles. Tinha hora que eu pensava assim, será que eu vou conseguir estar com a minha filha quando ela se casar? Então, tudo isso serve de motivação, Elisângela, tudo. No momento em que tiver difícil, sabe, a comida, olhe para os seus filhos. Você é casada? Sou, e bem casada. Olhe para o seu marido. Pois é, ó, olhe para o seu marido, sabe? Eu sou até avó já. Sério? Que lindo, parabéns. Mas é uma Obrigada. avó muito jovem, né? É uma avó muito jovem. Então, o caminho é esse. Faça tudo o que você já está fazendo com dedicação e você vai conseguir. Una tudo, o emocional, com exercício físico, com o aconselhamento médico também, mas tenha determinação, porque o nosso ego, todo dia ele vem para tirar a gente do que a gente deve fazer. Todo dia ele vem para falar assim, ontem você já malhou, não malha hoje não, amanhã você malha, hoje você está cansada. Todo dia ele quer contar uma historinha. Interromper o seu Tiquinho. Eu aprendi que não é o nosso ego, é o nosso general. Pode ser general também. É o nosso tem general. Nomes, né? Eu aprendi que é o nosso general, porque ele é tipo assim, ele quer mandar, né? E a gente que tem que reagir, falar com ele, não é assim não. Ele que é o general, mesmo. Porque o ego fica diferente. E o general, aí você fala, não, o general o tempo todo quer mandar. O tempo todo, não, é isso aqui, é desse jeito. Aí você pensa assim, mas tem uma coisa errada. E aí a gente vai... É um outro nome para a mesma coisa, mas tá tudo bem. O importante é a gente saber que a gente tem todos os dias que lidar com os nossos generais, com os nossos egos, com as nossas sombras, porque toda hora ele aparece, toda hora. Tem dia, vou contar aqui rapidinho, tem dia que eu me visto para malhar, aí lá vem a cabeça, né? Não malha hoje não, você tá malhando tem tantos dias seguidos, descansa hoje, senta um pouquinho e vai descansar. Olha, o que o meu ego tá fazendo comigo? Ele é o meu maior sabotador.
daí a importância da gente saber lidar com as nossas emoções, com o conhecimento para a gente saber que essa voz é a voz do ego. Porque tem gente que fala assim, ah, isso é um sinal de Deus, é Deus falando para mim. Não, Deus não fala assim com você, não. E isso vale para tudo, porque o ego, ele entra em tudo. Ele entra no momento que você está ali pensando, né? Olha, eu acho que eu vou trocar de emprego, porque lá eu tenho mais oportunidades para crescer. Aí lá vem o ego e fala, sai daqui não, fica aqui você já sabe tudo. Aí tem gente que fala assim, ó, é um sinal de Deus, recebi um sinal que não é para eu mudar de emprego. As pessoas confundem tudo, porque o ego, ele fica ali para sabotar a gente. E daí, sempre que vem um pensamento, se a pessoa não tem autoconhecimento, ela acha que é um sinal que ela não deve fazer. E daí a vida dela começa a descer ladeira abaixo. Então a gente precisa se atentar. Eu quis falar isso, sabe, Elisângela? Você, eu já estou vendo que está no autoconhecimento, mas muitas pessoas não estão. E as pessoas confundem. Elas acham que ter fé é simples e não é tão simples assim. Porque se a gente tem ferida emocional, você confunde as coisas. Porque a ferida emocional, ela não te deixa ela não te deixa conectar com a divindade que você acredita como deveria. E daí vem evoluir, o seu ego, não deixa, vem o seu ego falando e você acha que é uma voz divina, que é uma luz divina, e não é, tá? É a sua mente, é o seu ego. Então você precisa transpor esses medos, você precisa ressignificar as dores emocionais para aí sim você começar a se conectar com essa divindade, e aí pode ser que se você já estiver trilhando o autoconhecimento profundamente, não superficialmente, aí você ouça uma voz de Deus. Mas é um caminho mais profundo do que parece, viu? Não é do jeito que as pessoas pintam, não. Não. Né, Elisângela? Você já tem esse conhecimento. Tem um pouquinho. Então é isso. Elisângela, então tá bom. Foi um prazer ter você aqui. Eu vou pedir uma coisa para você. Eu vou pedir uma coisa para você. Por favor, me mande uma mensagem amanhã ou depois para eu saber como você está, porque aparentemente isso parece um exercício, um movimento simples, mas ele é muito profundo, ele é um exercício de alma. Me manda uma mensagem para eu saber como você tá. Pode ser aqui no direct do Instagram mesmo, para eu poder te orientar, tá bom? Bom, eu mando sim. Prazer, muito obrigada, viu? Um bom dia, um excelente dia para nós. Bom dia. Gratidão, viu? E parabéns, porque não é fácil enfrentar os nossos monstros. Parabéns por ter tido essa coragem. Fácil, não. Mas nós temos que enfrentar, né? Então tá, gratidão. Exatamente. Beijo, tchau. Bom dia, Marileuza. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom dia, Marileuza. Estamos finalizando a live, mas ela vai ficar gravada, tá? Se você não assistiu, assista. Tem conhecimento nessa live do início ao fim. E outra coisa. Bom dia, Nilzete, querida. E outra coisa. Compartilhe também essa live com as pessoas que vocês amam. Gente, esse entendimento, ele pode libertar você, o seu sistema familiar e a sua alma de viver uma vida de prisões, de viver uma vida de infelicidades, tá? É claro que é uma jornada, quanto mais você tiver evoluído na sua jornada de autoconhecimento, mais resultado você tem. Mas comece a caminhar por ela, tá? Comece a caminhar por essa jornada de se autoconhecer, de se desenvolver, para você viver momentos lindos aqui nesse nosso lindo planeta, com a sua família, para você se sentir uma pessoa mais corajosa e mais confiante. Compartilhe essa live, tá? E é isso por hoje, é só. Mais tarde tem publicação no feed, estaremos juntos também lá nos stores, lá você pode interagir comigo. Se você quer um auxílio terapêutico especializado para caminhar pela sua trajetória de autoconhecimento,
me manda uma mensagem. Eu estou aqui para te auxiliar no processo que você estiver disposto a fazer. Uma constelação, uma mentoria, o desafio da gratidão, o método solar, tudo para contribuir com você. Adorei falar com você, Sandra, sobre este conteúdo. Gratidão. Eu também sou muito grata, viu? Muito grata pela grande oportunidade. Então é isso, pessoas queridas. Compartilhem, tá? Assim a gente vai evoluindo, compartilhando conhecimento de qualidade que pode somar na vida de outras pessoas. E lembre-se, Sandra, não entendi nada do que você falou hoje aqui. Se você não entendeu, é um processo. Tenha paciência, assista a live quantas vezes for preciso, continue me assistindo. Em algum momento, a sua mente começa a se abrir, você começa a tirar a venda dos olhos e as coisas começam a fazer sentido. No início da minha trajetória de autoconhecimento, as coisas também não faziam sentido para mim. Por quê? Porque nós estamos carregados de bloqueios emocionais e de crenças limitantes. E tudo isso nos aprisiona na dor. A ferida emocional gera uma crença e gera um bloqueio. E o bloqueio e a crença também gera ferida emocional. Então tá tudo junto e misturado. É muita coisa para ser desconstruída, para você se reconstruir na sua nova versão de coragem, de confiança e de felicidade, tá? Então é isso, fiquem bem, nos vemos, até mais.